Bom, hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de 1 Timóteo. Então, vamos abrir a Bíblia. Eu vou ler, porque hoje tem pouca. Assim, está muito claro as coisas que Paulo está dizendo a Timóteo, né? Então, lembrando, Timóteo era um jovem encarregado da igreja de Éfeso, que era uma igreja que tinha muitos problemas, já na época, né, sabendo da cidade, tudo que tinha naquela cidade, como que era uma cidade mitológica, cheia de superstições e tudo isso. Então, aqui, Paulo está alertando Timóteo, ensinando para ele as coisas que ele deveria fazer, os cuidados que ele deveria tomar. E aí, no capítulo de hoje, ele vai dar instruções sobre os líderes da igreja, como que deveriam ser escolhidos esses líderes que iam estar aí na frente dessa comunidade, orientando e cuidando das pessoas, né? Então, ele vai falar de bispos e de diáconos, especialmente hoje. E nós vamos ver já já o que que é diácono, né? Porque às vezes essa palavra é só na Bíblia mesmo que existe, só no grupo, no mundo cristão. Aí começa Paulo. Essa palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, deseja uma função. Não, se alguém aspira a ser bispo, deseja uma função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho, nem violento, mas sim gentil, pacífico, livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja? Então, Paulo aqui está dando instruções, né? Ele afirma que Deus, aqui ele está dizendo que Deus está mais interessado no caráter, na pessoa por dentro, do que nas coisas que ele vai fazer do lado de fora. Então, aqui não está falando que ele tem que ter instrução, que ele tem que ter feito um curso disso e daquilo. Não, está falando de caráter, de personalidade, de virtudes que devem ser é, prestada atenção, né, quando vai escolher um líder. Então, episcopado, ele fala dessa palavra, em algumas traduções, a palavra episcopado ou bispo, né? É a palavra usada em algumas das traduções, que refere à função de supervisão e cuidado pastoral. Então, não é só chegar na frente da igreja e abrir a Bíblia e falar, né? O bispo, ele tem que cuidar do rebanho. E por isso que fala no episcopado, é como ser um pastor mesmo, ele tem que pastorear aquele rebanho. A Bíblia fala várias vezes que a igreja de Cristo é como um rebanho, né? E a gente já viu falar, a gente estudou nos Salmos, que as ovelhas precisam de um pastor. Então, nós, como o rebanho, cada igreja precisa do seu pastor, precisa de uma liderança, precisa de ser cuidada, atendida, né? Porque às vezes tem necessidades, tem dificuldades, a pessoa precisa ter sabedoria. Então, nós vamos ver o que eu li, né? Foram as qualificações que Paulo está dizendo que Timóteo deveria tomar cuidado em observar. Então, o chamado para liderar a igreja não é uma busca de poder, como muita gente pensa, né? Ou um prestígio, mas um convite para a humildade e edificação do corpo de Cristo. Então, é serviço. Jesus mesmo, quando andou com os discípulos, como que ele serviu? Ele deu exemplo, lavando os pés, curando, né? Ele é um servidor, né? E por isso que muitas vezes ele falou que o líder não é maior do que o seu discípulo ou a sua ovelha,
né? Ele tem que servir, e as pessoas vendo a liderança servindo vão seguir de exemplo, né? Se alguém deseja o episcopado, então se a pessoa tem esse desejo, ela deve ter o desejo, por quê? Porque ela tem aquele no coração aquele desejo, aquela compaixão de servir, não porque se eu for bispo naquela igreja ali, ó, vai me dar o maior status, né? Não, isso está errado. Os motivos que a pessoa busca esse papel tem que ser motivos nobres, não pode ser só, né, para ganhar, para alcançar status. Então, vou ler aqui as qualificações e só rapidinho falar das características de cada uma. Então, por exemplo, irrepreensível, né? Sem acusação, que ninguém possa acusar ele de ter um mau caráter ou de ter feito alguma coisa errada. Marido de uma só mulher, né? Ter um lar sólido que reflete a presença de Cristo dentro daquela família, sóbrio, moderado, né? O que é isso? Tem um equilíbrio emocional. Sensato. Em um mundo de excessos, o líder cristão deve ser conhecido pela capacidade de controlar suas paixões. Não se deixar, né, envolver com os ventos que estão soprando de um lado para outro. Manter firme, ser moderado, sensato, respeitável. A conduta deve inspirar respeito e confiança. Hospitaleiro, né, de disposição de abrir a casa. Eu lembro que quando eu era menina, minha casa vivia cheia de gente. Né? Minha mãe, como missionária, que saía aí pregando, aí tinha algum lá no fim do mundo onde ela ia de trem para pregar, carregando a mala dela de Bíblia e de livro. Aí tinha um fulaninho que tinha que fazer uma cirurgia, mas só podia ser em Belo Horizonte. Pode vir ficar lá em casa. Então, na minha casa vivia, e era assim: chegava a visita. A gente saía do quarto, dava o quarto para visita, a gente botava o colchão na sala. Mas foi assim que eu cresci, né? Minha mãe tinha isso nela, né? Esse coração hospitaleiro de receber, de servir as pessoas, né? Ele deve ser apto para ensinar, né? Uma capacidade de transmitir. Não é todo mundo que tem a capacidade de transmitir, de passar essa palavra de Deus para as pessoas, né? E não só a capacidade, mas também o compromisso de falar a verdade, né? Não de não ficar botando minhoca na cabeça do povo. Ele não deve ser dado ao vinho, então, ter domínio próprio, não beber demais. E não deve ser avarento. O que é isso? É estar contente com o que tiver. Nós vimos na lição passada e nessa semana também, na lição que eu dei na igreja, fala claro que o ministério não deve ter o objetivo de ficar rico, gente. A pessoa que serve a Deus, esse não pode ser um objetivo, né? Assim, claro que Paulo disse várias vezes que o trabalhador é digno do seu salário. Mas a pessoa tem que aprender a se contentar. Uma das coisas que eu disse no domingo é que Deus não quer que a pessoa se esbanje demais, porque ela acaba por não precisar depender de Deus em todas as circunstâncias. E uma maneira que mantém a gente humilde e serviçal é a gente saber que a gente depende de Deus. Então, faltar um pouquinho, alguma coisa, não é ruim, não, sabe? Passar um apertinho aqui e ali, não, tá bom, sabe? Faz com que a gente dependa de Deus de verdade, né? Aí vamos continuar. O líder, mais do que tudo, ele é chamado a ser exemplo e não apenas um pregador do evangelho. Ele tem que ser um exemplo. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente que Paulo disse que não pode ser um cristão novo. Você não pode botar uma pessoa que acabou de aceitar Jesus. Paulo fala muito de bebês espirituais, né? Das crianças, que as crianças precisam de tomar leite, precisam de alimentar primeiro. Quando tiver forte e robusto, aí sim, você vai dar para ela oportunidades e privilégios, né? Então, ele continua aqui, vamos lá, no versículo 6. Mas continua com o bispo. O bispo não pode ser recém-convertido, que eu acabei de falar, para que não ensoberbeça. Ups.
Você caiu? O que aconteceu aqui? Ai, desculpa. Não sei. Segunda vez que acontece isso hoje. Nova versão internacional. Ok. Para que não caia na mesma condenação em que caiu o diabo. O diabo, né, acabou ficando querendo ser maior do que Deus, querendo ser, né, receber mais privilégio do que os outros anjos, e foi por isso que Deus falou: então aqui não tem lugar para você. Ele também deve ser de boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito e cilada do diabo. Então, uma pessoa nova que acabou de receber o evangelho está naquela emoção, né, naquele entusiasmo, e acaba que, às vezes, ainda não teve raiz, né? Como eu falei agora, ainda não está tomando leitinho, ainda precisa de fortalecer. Né? Então, por isso, ele está advertindo: não deixe esse tipo de pessoas serem líderes ainda. Deixe eles crescerem espiritualmente, fortificarem a fé, aí depois eles vão ter a oportunidade de liderar. Aí agora ele vai falar sobre as famílias. Ainda com relação aos diáconos, né? Vai falar mais de mulher aqui, Renata, mas a mulher tem trabalho para fazer aqui, ó. As mulheres devem ser igualmente dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo, né? Então, a gente viu que o diácono, aquele que vai ser um dos líderes da igreja, devia governar bem a sua casa, né? Os filhos. Hoje em dia é tão engraçado, e eu acho assim, o problema maior é o equilíbrio. Eu vejo que pastores e bispos, muitas vezes, negligenciam a família, sabe? São tão dedicados ao ministério, são tão dedicados à sua igreja, que acaba negligenciando a família. Então, assim, tem tanto filho de pastor que é um desastre, que, sabe, que primeiro ou se rebela porque foi exigido deles muita perfeição, né? Porque você é filha do pastor, então você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então tem aquela pressão que quando chega numa idade já não quer mais nem pensar nessa história. Então eu acho que a sabedoria, a disciplina, isso tem tudo a ver, né? Para aquela. E essa é uma das coisas que eu às vezes acho que falta na Igreja Católica, é o padre casar, né? Porque ele vai se identificar muito mais com uma família, com ser pai, com aconselhar, né? Do que ele, não sendo casado, não experimentou aquilo, né? Mas Paulo falou algumas vezes lá, né? Que aquele que não. Se você casar, tudo bem, mas se você não casar, é melhor, né? Então, cada um do jeito que acha melhor, né? Eu acho que eu não queria ficar solteira, não, mas se tivesse que ficar também, ficaria. Mas uma coisa que Paulo fala: é melhor casar do que viver abrasado, principalmente para o homem, né? Se você não consegue tirar da cabeça, né? A sensualidade, o sexo, então casa. Mas se for para você, por isso que o número de padres não é tão grande, né? Porque realmente não é para todo homem esse chamado, né? Paulo teve esse chamado, mas não é para qualquer um, né? A pessoa tem que ser realmente se renunciar muito para seguir essa conduta, e é admirável, né? Eu acho que é bem admirável. Então, quando esse líder, o bispo, sabe liderar bem a casa, ele vai saber liderar bem a igreja também, né? Quem não lidera bem o lar, não está pronto para liderar o corpo de Cristo, a igreja. É, a família do diácono. Então, a gente vê, ele vem falando aqui da família, né? As esposas têm que ser respeitáveis, fiéis, prudentes. Eu acho assim, isso aqui não é só para a liderança, né? Eu acho que esse conselho seria bom para todos nós, né? A gente, é, mesmo que a gente vê muita gente que nem é cristão, né? Exerce esse tipo tem essa sabedoria. As mulheres, né? A gente já sabe como que a gente deve proceder, né? A gente não quer envergonhar nosso marido. Então, tem muita coisa que Paulo está dizendo aqui que não é só para os líderes, né? Que é para qualquer pessoa. Então, fala: o diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem os seus filhos e exercerem bem a diaconia. Fazendo isso,
alcançarão bom progresso e muita ousadia na fé que está em Cristo. Então, essa parte era só instruções sobre a liderança, né? Está fazendo assim aqui é como ele chama, eles dizem que está cobrindo a parte administrativa, né? Então, toma cuidado disso. E eu fico pensando assim, Timóteo era muito jovem para ter toda essa responsabilidade. Eu fico pensando hoje, né, nos jovens, ele devia ter no máximo uns 25 anos, né? E ter toda essa responsabilidade de eleger líderes e de cuidar dessa comunidade era uma responsabilidade muito grande. Por isso que Paulo escreveu para ele duas cartas muito profundas, com mínimos detalhes, né? Aí nós vamos, hoje, essa segunda parte, gente, é super importante. Eu acho que é aqui que eu quero acampar um pouquinho mais, que é sobre os motivos de Paulo, né? Tá bom, Paulo queria, sim, que a igreja crescesse, que a igreja ficasse firme na fé. Mas a maior preocupação de Paulo é que eles não se desviassem do evangelho. Então, assim, para ele, isso a gente precisava tanto de Paulo aqui nesse século XXI, porque tem tanta gente desviando, tanta gente mudando a verdade da palavra de Deus, né? É muito triste isso. Então vamos ler no versículo 14. Olha que versículo comprido, de 14 a 16. O 16 é bem compridinho, mas é muito importante. Aí ele diz: escreva essas coisas esperando ir até vocês rápido, o mais rápido possível. Então, Paulo queria voltar lá, né? Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, Paulo tinha uma responsabilidade. A Bíblia fala muito que a igreja é o corpo de Cristo, né? Esse edifício, ontem eu achei interessante no estudo bíblico que eu estou indo na terça-feira, a gente está estudando Efésios. E a moça deu um exemplo que, na verdade, para mim fez todo sentido. Ela disse que nós, os cristãos, todos que professamos Jesus como Salvador, somos como tijolinho. Você vê uma parede que, quando ela é construída, né? Então, cada um de nós é um tijolinho dessa parede. Ninguém é uma pedra maior do que a outra. Os tijolinhos, quando você vê na parede da casa, são todos do mesmo tamanho colocados lá. Então, quando a parede fica pronta, você vê uma parede, você não vê um tijolo, a não ser que o tijolo tenha um defeito, alguma coisa. Então, a gente vê a parede inteira. E é assim o corpo de Cristo, né? É um prédio inteiro construído com pessoas diferentes, com valores diferentes, com talentos diferentes, mas a gente deposita tudo isso nas mãos de Jesus e ele constrói, né? A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. E Paulo, inclusive, dá exemplo que fala se a mão falar para o pé que não precisa dele, né? Ou se a boca falar para o olho que não precisa, todos são necessários, até a unha do dedinho é necessária. Se a gente perde uma unha ou perde um dedinho, né? Desse dedinho a gente fala que fica meio, mas Deus dá a Paulo essa maneira de explicar para a gente entender que não tem nada mais importante, né? A boca, o olho, todos têm a sua função, cada um tem a sua função. Nada no nosso corpo é desnecessário. O corpo funciona sem algumas partes? Funciona, mas está faltando. Então, a gente não pode passar a vida dizendo, mas eu não posso, eu não sei, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. E se você não está realizando a sua, está ficando vazio, está ficando um buraquinho ali, né? Então, assuma a sua responsabilidade. Na lição de domingo passado, na igreja, que eu mandei para vocês, foi sobre Jesus falando que ele quer que nós, Jesus enviou os discípulos, né, para pregar o evangelho, eles foram sozinhos, ele deu todas as instruções, e ele quer que nós também sejamos esses, sejamos enviados, sejamos
pregadores do evangelho. E a Bíblia, e Jesus lá nesse capítulo 10 de Mateus, ele disse: aquele que me envergonhar, me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim, eu também não o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, eu quero. Eu não quero que Jesus se envergonhe de mim. Eu quero que ele sorria quando ele olhe para mim, porque eu vou estar fazendo o que ele me pediu, eu vou estar pregando o evangelho, eu vou estar anunciando. Não precisa de subir no púlpito de uma igreja. A gente leva a mensagem do evangelho no nosso dia a dia, sentado fazendo a unha, ou andando na rua, numa fila de supermercado. Nós temos oportunidade todos os dias de falar de Jesus para alguém. Não vamos perder essa oportunidade, né? Então, a igreja não é um prédio, mas é o povo de Deus. A igreja não é uma denominação, né? Não é batista, católico, presbiteriano, nada disso. A igreja é o corpo de Cristo, somos feita de membros, de pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador. Ela sustenta e proclama a verdade do Evangelho. Por isso, existe a necessidade de líderes íntegros para dominar. A igreja tem a responsabilidade de manter, proclamar e defender a verdade de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Não fica jogando essa responsabilidade para um padre, para um missionário, para um pastor, não. Essa é a responsabilidade de cada membro do corpo de Cristo, de cada membro da igreja, como ele diz aqui, a igreja do Deus vivo, fundamentada na verdade. A igreja tem a responsabilidade de manter e proclamar esse evangelho. A igreja não é apenas uma organização humana, mas a manifestação terrena do reino de Deus, sustentada pela sua própria vida e vivificada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos vivifica, que nos anima, que nos corrige, que nos ensina, né? Então vamos continuar no versículo 16. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. O que será esse mistério da piedade? Vamos ver. Aquele que foi manifesto em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Quem é esse? Jesus. Ele é o mistério da piedade. Vamos destrinchar um pouquinho isso aqui. Deus se manifestou em carne. Ele foi manifesto no corpo. A encarnação de Jesus fez com que ele descesse da glória, se vestisse de homem, como um bebezinho, e crescesse, e viesse a ter um ministério curto, de 3 anos, morrer e ressuscitar para cumprir o plano perfeito de Deus. Deus, em sua infinita glória, assumiu a natureza humana, tornando-se um de nós sem deixar de ser Deus. 100% Deus, 100% homem. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Depois, ele foi justificado pelo Espírito. É a confirmação da divindade e missão de Jesus através do Espírito Santo, em sua vida, morte e ressurreição. A ressurreição é a prova definitiva da sua justiça e poder. Então, a confirmação foi quando? Quando Jesus foi batizado por João Batista, que o Espírito veio sobre ele. Ali foi o começo, a confirmação da presença dele entre os homens, para Deus confirmando o ministério começando. Ele foi visto pelos anjos. Os anjos testemunharam a sua encarnação, né? Os anjos vieram cantando para os pastores, glória a Deus nas alturas. Os anjos testemunharam a sua morte e a ressurreição. Eles estavam aí,
ao lado do túmulo, quando Jesus ressuscitou. Eles o serviram e ministraram a ele. Lembra que também que quando Jesus foi tentado, quem que veio ministrar e trazer comida para Jesus? Os anjos. Eles estiveram presentes durante esse processo todo, servindo a Jesus. Ele foi pregado entre os gentios, não pregado de pregar, mas de levar a mensagem. A mensagem foi levada aos gentios. O evangelho não é restrito a um povo ou uma nação, mas ele deve ser proclamado a todas as nações. Lá no capítulo 10 de Mateus, que eu ensinei domingo, Jesus, quando mandou esses discípulos de dois em dois, ele falou: não saiam de Jerusalém. Vocês estão indo pregar apenas aos judeus, ali naquele momento. Mas depois a mensagem foi: ide pregar o evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Essa era a mensagem de Jesus para eles. Ele foi crido no mundo. A resposta universal esperada é a fé em Cristo, que transcende barreiras culturais e geográficas. Então, as pessoas têm o privilégio de ouvir e crer, né? Crer é uma escolha. Deus não vai forçar ninguém. Ele dá oportunidade e as pessoas escolhem, né? Quando Jesus mandou os discípulos, nesse capítulo 10, ele disse: se alguém não receber a mensagem ou tratar vocês mal, sacode o pé da sandália. Então, isso quer dizer o quê? Lava as suas mãos. Já você não tem mais responsabilidade sobre eles. Então, nós temos responsabilidade de levar a mensagem, mas nós não temos a autoridade ou a maneira de convencer as pessoas. Quem vai convencer é o Espírito Santo, né? Mas tem gente que não quer. Até quando a gente estiver estudando Apocalipse, a gente vai ver que depois de tanta tragédia, teve gente que seguiu não querendo Deus, não querendo, né? Então a gente não pode forçar. A gente tem que entregar, mas a gente não pode jogar pérolas aos porcos. Vai ter outra pessoa que vai querer, né, receber essa pérola. E ele foi recebido na glória. Após a sua ascensão, Jesus foi glorificado e sentado à direita do Pai, exercendo a sua soberania e aguardando o cumprimento das promessas, aguardando o dia em que Deus vai falar: vai lá buscar meus filhos, está na hora de voltar, está na hora de fazer desse mundo o novo céu e a nova terra, do jeito que eu quis desde o começo. Está na hora de botar o Satanás trancado para o resto da vida dele. E a gente viver num ambiente maravilhoso, numa terra perfeita, como eu idealizei no Jardim do Éden, né? Os princípios traçados aqui em 1 Timóteo 3 permanecem incrivelmente relevantes nos nossos dias de hoje. São importantes, né? O que é importante? É importante a gente ter o coração que serve, é importante a gente reconhecer os líderes e não culpar a Deus pelas coisas que os líderes errados estão fazendo, porque isso é que acontece. Tem muita gente que não quer saber de evangelho, de cristianismo, porque fulano e fulano fez isso e aquilo. Eles estão cavando o buraquinho deles. Nosso compromisso é com Deus, né? Por isso que é tão importante que a liderança da igreja esteja cuidando de fazer o que Paulo está dizendo aqui, na hora de escolher os seus líderes, para que não seja comprometido, né, o evangelho, no nome de Jesus. Paulo, ele fazia de tudo para que o nome de Jesus não fosse comprometido, para que o evangelho não caísse num nível baixo, né, na boca das pessoas. Em um mundo que muitas vezes valoriza o sucesso superficial e a fama instantânea, a ênfase de Paulo na integridade, humildade e serviço desinteressado nos chama a uma reflexão, né? Integridade, humildade, serviço.
Essas são as qualidades da liderança. No caráter é onde começa, não na qualificação, na obrigação. Todo cristão, mesmo sem título, é chamado a viver esses princípios. A igreja vai crescer saudável quando os seus líderes vivem o que eles estão falando. Porque tem muita gente que você pode dizer, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? E é importante que ele, como Paulo, fala, sede meus imitadores. Todo líder devia ter essa audácia de dizer isso, porque eles sabem que estão sendo imitadores de Cristo. Esse capítulo deixa a gente perceber que realmente é importante tudo isso, mas eu não consigo alcançar nada disso sozinho. Sendo um bom cidadão, um bom cristão, eu não consigo, por mais que eu me esforce. É o Espírito Santo em nós que realiza essas coisas dentro da gente. Realiza o desejo da gente querer uma vida santificada, da gente querer uma vida que honra a Jesus nas coisas que a gente faz. Jesus Cristo é o supremo exemplo de liderança, serviço, e a Bíblia é a nossa bússola. Ela é que nos guia, ela é que nos dá a direção para seguir. Que nós possamos todos, onde a gente estiver, na nossa esfera de influência, nas nossas amizades, buscar viver de tal maneira que a gente honre a verdade para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, não de um templo de paredes, mas o que nós temos aqui. Nós somos uma igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Aqui, com a Bíblia aberta na palavra de Deus. Que a gente honre essa verdade, edificando esse corpo com fidelidade, integridade e amor que reflete Jesus na nossa vida. Que Deus abençoe a gente, que nós reconheçamos isso, sabe? Se fosse isso só para líderes, acho que Paulo não ia, não Paulo, né? Mas eu acho que não ia fazer o entrar na Bíblia. Isso é para cada um de nós, essas instruções de Paulo, né? Porque de alguma maneira a gente tem uma liderança em alguma área, né? Na nossa família, com os nossos amigos, a gente tem essas oportunidades, né? Então, vamos lembrar disso aqui, né? Desse mistério da piedade. Ele foi manifesto no corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, continua sendo pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Eu acabei não, porque eu não vou acabar. Eu estou num book club aqui, não sei para que que eu entrei nisso, porque eu sou devagar demais para ler e me deram um livro de assim, umas 700 páginas e quando eu escuto, né, eu ponho no carro, aí eu consigo ler mais rápido. Só que quando eu comecei a escutar esse livro, gente, a história foi na Índia. Aí o cara que está narrando com aquele sotaque pesado. Sabe quando você liga para os customer service, o povo lá da Índia atende que você não entende nada? Falei, não vai ser possível. Como é que eu vou conseguir escutar esse livro no carro? Não dá. Mas a história desse livro me fez. A parte que eu li, né? Porque eu não acabei, não. Me fez entender. A gente no Brasil tem muito disso de favela, né? Mas eu acho que na Índia a magnitude é muito maior. O cara foi muito detalhista nas coisas que ele colocou, mas e não só é, as favelas na Índia, mas o misticismo, aquelas castas, né? Diferentes castas. Se você não é daqui, você nem tenta chegar porque você não vai conseguir. Cada um na sua. E então assim as pessoas mais antigas se conformaram. É assim que é, pronto. Aí os jovens já estão questionando isso, mas por quê? Aí eu fiquei assim, gente, olha que campo missionário, né? Mandar missionário para a Índia para pregar para os jovens, para mostrar para eles que existe um Deus
que é maior desses mitos, do que esses mitos que o povo faz eles acreditarem, que existe esperança, que eles não têm que passar o resto da vida deles ali com aquele dedo em cima, porque eles foram marcados para viver aquela vida horrorosa, né? Então, assim, eu vontade de ir lá pregar, não tem não, mas eu quero falar para os indianos que existe esperança, sabe? Que existe um Deus que se importa por eles, porque teve partes que o cara estava questionando, né, as, as, os desastres que aconteciam e eu falei, gente, não é assim, sabe? O meu Deus não é assim, né? Então, que a gente possa realmente aproveitar essas oportunidades. Vai aparecer gente no nosso caminho que está perdido, sabe? Que está desilusionado, que está buscando uma esperança, está buscando uma luz, né? Quem sabe Deus vai usar eu e você para falar uma palavrinha simples, que vai ser exatamente o que aquela pessoa está precisando escutar, né? Então, pede a Deus, fala, Deus, usa-me, mas me dá sabedoria, né? Foi o que ele em Mateus 13 falou, Mateus 10 falou para os discípulos: não se preocupem, porque o Espírito Santo vai falar através de vocês. Então não fica com medo, né? Eu aqui com vocês, você acha que eu não fico nervosa? Eu não fico mais, não. Mas assim, é um pouco. Eu não tenho coisas para falar, né? Eu dependo do Espírito Santo para falar através de mim, para me usar, para trazer aquela mensagem que vocês possam aprender alguma coisa nova, né? Então, que Deus abençoe, que você se coloque numa posição que Deus pode te usar, seja onde for, seja como for, que você esteja disposta a servir ao Senhor. Que Deus te abençoe.